Então vamos lá. A primeira pergunta vem do Paulo Dutra. Ele pergunta assim: como fazer parte do Dáquila? Bom, qualquer um pode fazer parte de Dáquila, não existem restrições. É um grupo de pesquisadores, de buscadores, como eu disse, que buscam essa unificação. Você pode entrar no site de Dáquila, dar uma olhada lá, pesquisando, né? E tem uma aba chamada Junte-se a Nós. Você faz o preenchimento de um formulário, um cadastro, né? Depois você vai receber um e-mail dando um retorno em torno de uma semana, 15 dias no máximo, para que você fizesse, de fato, confirmasse a sua associação e eles vão enviar todas as orientações para isso. Mas é importante também ir lá, conhecer, sentir, né? E obter o máximo de conhecimento possível, até mesmo para que você tenha uma base, uma preparação para chegar lá já bem alinhado, bem afinado. Coisa boa. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta vem do Charles Lima. Ele pergunta assim: eu quero saber quem criou os Anunnakis, que nos escravizam, porque eles são tão ruins porque eles são tão ruins com a humanidade. Não faz sentido para mim eles serem criação do mesmo Criador que nós. Como? Pelos seres. E por ser seres tão ruins. Eu acredito que seja isso. E aí, Rafa? O que você pode falar sobre Bom, os Anunnakis? bom, os Anunnaki, segundo confirmações que tivemos, eles são o grupo mais poderoso na Terra, não só aqui, mas de outros mundos também. E eles conquistaram esse mundo, eles exploraram esse mundo, eles estão por trás das grandes nações do mundo e eles estão vivos, são físicos como nós. É uma raça muito coligada a Orion e outras frequências, mas eles não têm uma certa consciência espiritual desenvolvida. Eles não têm essa visão universal. Eles buscam a sobrevivência a todo custo, o poder a todo custo, a hegemonia da conquista. São bélicos, são cientistas, são geneticistas, têm muito conhecimento da matéria. São deuses do mundo material. São conhecidos com outros nomes também aí, por outros grupos, né? Não que eles sejam do mal, mas eles são frios, na verdade. Eles não têm emoção. Eles não têm esse sentimento que nós temos, a alma, a centelha divina. Mas não são filhos de Deus também? Não são parte da criação? São. Assim como todos os seres viventes desse universo fazem parte desse sistema universal. Não significa que para sermos filhos de Deus ou criaturas ligadas a essa fonte suprema, esse ser maior, nós temos que ser bonzinhos e conscientes, né? Tem muita maldade no mundo, muitos seres humanos também fazem coisas muito cruéis uns contra os outros. Será que também não são parte dessa criação? São. Então, gente, nós estamos num processo evolutivo, assim como eles também estão num processo evolutivo. Um dia eles vão chegar numa frequência e com certeza vão despertar para um processo maior. Alguns, inclusive, já estão chegando lá. O Enki, né, já estão começando a entender um propósito maior. Agora, eles atuam por trás do GO, esses seres, assim como outras raças também. E eles buscam, de fato, manter a humanidade num sistema de escravidão, porque nós somos trabalhadores deles, né, nesse mundo caótico. E para eles sobreviverem nesse mundo, eles precisaram criar bases para que eles possam viver. A maioria dessas bases são subterrâneas, tá? São físicas, bases físicas de 3D mesmo, não é em outra dimensão, é aqui mesmo. E eles, de certa forma, precisam manter a vida deles, né, ativa, porque senão eles morrem. E eles não querem morrer, eles querem continuar no poder. E é isso que está causando esse problema no mundo, porque eles não querem que a humanidade seja livre. Não querem que esse sistema que eles criaram seja derrubado. Mas vai, uma hora a gente vai conseguir e eles vão ter que se retirar daqui, né? Isso aí, coisa boa. Em algum momento as mudanças elas já estão acontecendo, né? Tem mais uma aqui, Rafa. A Fabiana Couto está perguntando: boa noite, Rafael. O que eles dizem a respeito do chip neural
do Elon Musk. Eles dizem que muitos desses laranjas do GO estão recebendo tecnologias por parte destes Anunnaki e outros, né, para implementar uma agenda dos escuros, conforme muitos dizem, para que a humanidade fique mais escravizada. Chips neurais, tecnologias Neuralink, tecnologias de metaverso, tecnologias que vai fazer com que o nosso corpo biológico se torne um instrumento de manipulação, inclusive para que certas frequências cerebrais permaneçam abaixo de 30 Hz, porque assim você fica desconectado de frequências superiores e você não consegue estabelecer contatos, nem com eles fisicamente. Então, o objetivo do GO é que toda a humanidade mantenha-se numa frequência baixa, o corpo doente, intoxicado, com essas tecnologias embutidas no corpo, justamente para a gente ficar cada vez mais escravizado. Que legal, gratidão pela resposta. Olha aí, já tirando a dúvida de muita gente, né? Tem mais uma pergunta aqui que vem da Maria Carolina. Ela pergunta assim: e mais uma PAN? Sei que estão orquestrando, mas confio no plano. Acredito que não se irá se concretizar. E aí, Rafa? Acredito que eles podem até tentar dar um susto, tentar causar uma certa confusão ainda, anunciando, tentando algumas coisas para abalar as estruturas, né? Deixar as pessoas apavoradas, mas não vão ter sucesso. Como eu disse, eles não vão concluir nenhuma dessas ações. Você pode perceber que até o movimento de certos grupos ligados a certas ideologias, a certos movimentos políticos e governamentais não estão conseguindo. Vocês podem perceber, eles não estão conseguindo. Podem até ganhar eleições, se sentirem poderosos em alguma nação, mas eles não conseguem orquestrar e finalizar a agenda deles. Parece que são impedidos a todo tempo. E é isso que vai acontecer. Eles podem até tentar uma coisa ou outra aí, mas, de certa forma, quanto mais eles tentam, mais eles estão dando tiro no pé. Porque a humanidade já está percebendo, já está despertando, já estão sacando, né, que tem algo muito estranho por trás desses movimentos. Todo mundo já percebeu. E só vai aumentar o choque consciencial, mesmo que eles tentem alguma coisa aí. Mas acredito que não será permitido dessa vez. Isso aí, vamos que vamos. A irmã Solange Maria trouxe uma pergunta. E quanto às profecias, o anticristo, o chip e a volta de Jesus? O que você tem a dizer? Bom, o anticristo faz parte da agenda deles devido a uma profecia do passado que, de certa forma, estava relacionada à presença de um ser que viria para trazer o bem. Todas as tradições têm a figura do Messias. Mas eles inverteram essa profecia para trazer um falso Messias, que nós vamos identificar como esse anticristo. E de fato eles querem isso daí, principalmente lá na região oriental, no Oriente Médio. Eles querem trazer uma figura, um líder mundial, que não vai ser só religioso. Ele vai ser um grande empresário, um grande político, um articulador, um pacificador. Ele vai fazer muitas coisas que vão agradar a humanidade até um certo sentido, né? E muitos vão se encantar com a presença desse cara. Ele vai mexer com as estruturas. Só que chegará um momento que todos vão perceber a farsa, né? Não vai durar muito tempo, não, essa agenda deles. O chip é a mesma coisa. Eles vão tentar essas tecnologias que eu falei agora, né? Não tem jeito, com o objetivo de controle total, inclusive do financeiro das pessoas, com as moedas digitais e tudo mais, né? Agora, a volta de Jesus. Gente, a volta de Jesus, a gente não pode ver de forma muito ao pé da letra, como a gente aprendeu nas religiões. Temos que entender a volta de Cristo como tudo isso que a gente falou hoje. Simplificando e resumindo tudo, já é a volta dele e deles, né? Porque não é apenas um, são vários. Os mensageiros, mas o nosso comandante supremo, né? Com certeza já está presente atuando. E se for necessário que, de fato,
uma representação, a presença dele aqui aconteça, vai estar entre nós em algum momento. Alguém estará entre nós. E todos vão reconhecer. Mas não naquela imagem que a gente tem, né? Não vai chegar aqui um cara de roupa branca, assim, com chinelo, andando na rua, cabeludo. A gente tem a representação dele do passado, dos artistas, né? Mas quem será ele, de fato? Porque ele pode se apresentar hoje. De que maneira, né? Temos que pensar um pouco sobre isso. Coisa boa. Nós somos, né? A volta de Cristo é eu, é você, é todo mundo que busca se conectar ao amor, à alegria, à paz. Nós somos a representação crística. Exatamente. Vamos lá. A Tatiana está fazendo uma pergunta. Rafael, o Brasil é o coração do mundo? Não é à toa que todos nós estamos aqui, né? Exatamente. Aqui é, de fato, o berço da nova humanidade. É a terra prometida. Conforme vimos no passado, todos falavam de uma região, de um local onde tudo iria acontecer para essa regeneração. Por isso que muitos estão reencarnando aqui. Representantes, né, que estão vindo de diversas culturas e povos para essa unificação aqui no Brasil. Como eu disse, a sétima raça, o grande encontro de todos aqueles que buscavam o conhecimento, a verdade e o bem, estão se reunindo aqui na América do Sul e no Brasil principalmente. Porque será de fato o berço da nova humanidade e o coração do mundo. Sempre foi aqui, né? Desde o princípio. Porque recebemos informações que tudo começou aqui, na Amazônia. Tudo iniciou aqui, tá, gente? Essa história aí que foi lá no Oriente Médio, na África, tudo mentira. Tudo conversa aí do sistema. Vamos lá, mais uma pergunta. A Emília Araújo está perguntando: teremos os 3 dias de escuridão? Como será isso? É possível que eles armem uma situação que desliguem a energia elétrica por uns dias, a internet. Temos que estar preparados para passar por qualquer situação dessa, inclusive armazenando alimentos, né? É bom se preparar. Não que vá acontecer, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Agora, mudanças cíclicas, a Terra passa também, gente. Tudo pode acontecer. Só que a gente tem que focar no melhor. Nós temos que focar na frequência positiva e não pensar nessas situações alarmantes, ameaçadoras, porque eles querem deixar a humanidade numa frequência de medo. E a gente não pode trabalhar nessa frequência. Nós temos que atuar em outro patamar. E é a nossa vibração que vai atrair as situações. Então, o que nós estamos vibrando, né? É o coletivo. É até a questão da manifestação, né? Se muitas pessoas se conectam nessa consciência coletiva, acaba até manifestando isso, né? Que é onde é a parte arriscada da história, né, Rafa? Exatamente. Bom, mais uma pergunta aqui, o Gamer Heart está perguntando: Elon Musk faz parte dos chapéus brancos? Essa história de chip é apenas uma narrativa? Todos eles trabalham para esses grupos. Todos eles estão atuando dentro de uma facção. Mas o Elon Musk ele está com um pé lá e outro cá. Ele está em dúvida ainda se ele vai para lá ou para cá, né? Está com o pé em duas canoas. Mas vamos ver. Pode ser narrativa, sim, mas eles vão tentar esse chip aí. Quem aderir, né? Mas muitos não vão aderir, não. Tem mais uma pergunta aqui do mesmo irmão. Ele está perguntando: Nibiru, é tampão que Deus vai colocar e inverter para céu vermelho, que seria os Shields? Diz as pessoas que chamam Deus de Ian. Você conseguiu entender essa pergunta? Entendi. Vamos lá. Nibiru, Deus vai colocar, inverter o céu para vermelho? Não, na verdade, Nibiru é um astro que passa sobre aqui a camada atmosférica terrestre de tempos em tempos. Cada 3.600 anos, esse astro ele tem uma órbita elíptica que passa por aqui, causando uma certa mudança na Terra. Isso acontece, sempre aconteceu e vai voltar a acontecer. Inclusive os Anunnaki vieram de carona com ele
para chegar aqui. Inclusive, estão esperando ele voltar para eles irem embora também. Agora, vão acontecer mudanças, sim, tá? No clima, na atmosfera terrestre, no magnetismo, na pressão. Algumas coisas vão acontecer, normais, tá, gente? Como sempre ocorreu. Nós temos que estar preparados para tudo que possa vir a ocorrer. Sheol diz respeito ao mundo dos mortos, ao umbral, ao inferno, enfim. Há uma região, supostamente, que existe no mundo espiritual, no qual muitos seres vão após a morte em estado de inconsciência e sofrimento, né, de purgação. Sheol. Ou o mundo subterrâneo, o mundo intraterreno, que foi utilizado talvez nessa conotação negativa por algumas religiões associando mundos intraterrenos com o inferno, né? Então depende muito da forma que você enxerga esse termo. Agora, Deus Yahu tem relação com antigas denominações dos hebreus, que vem lá do Acádio, da Suméria, e eles foram trazendo essa nomenclatura, mas tem muita confusão também por trás disso, tá? Muita interpretação e nada muito confirmado ainda não. Vamos lá. Essa pergunta aqui eu acredito que muitas pessoas querem saber. Ela vem da Eliane e diz assim: qual o posicionamento do Rafael quanto às operações financeiras do Gesara? Você já ouviu falar em Gesara, Rafael? Essa possibilidade Já ouvi. de ter um fim, toda essa escravidão, a escravidão financeira, a escravidão que a gente, de dívidas, de tudo isso. O que você conhece sobre esse assunto? Sim, é real esse movimento, né? Ele já vem acontecendo nos bastidores aí já há algum tempo. Apesar de que muitas pessoas acabaram se beneficiando desse movimento até para tentar, vamos dizer, iludir algumas pessoas, né? Isso aconteceu também, enfim. E a gente não costuma se envolver muito com essa parte, porque sabemos que isso vai acontecer de fato na hora certa. Uma grande mudança positiva no sistema financeiro mundial, no qual a dignidade será devolvida para a humanidade. E nós de Dáquila estamos, inclusive, trabalhando com um sistema econômico próprio, um sistema financeiro de distribuição, de nivelamento social, com um ativo digital que também faz parte desse movimento de regeneração, o dourado. Então nós estamos bem alinhados com isso e sabemos que existem esses movimentos de bem paralelos, né, atuando no mundo, como Nesara, Gessara, que estão em andamento aí por vários representantes, né, que estão atuando. E isso um dia, com certeza, pode se concretizar e vai trazer muitas benesses para a humanidade. Espero que seja rápido, né? A gente sabe que é uma grande batalha, né, Rafa? A gente sabe que quem criou esse sistema que hoje a gente está inserido, eles vão segurar, vão lutar de todas as formas para se perpetuarem no poder, para se perpetuarem controlando as pessoas, controlando os sistemas, controlando o ritmo em que tudo se manifesta referente à fome, referente à necessidade, referente às dificuldades, o ritmo de trabalho. Se você está trabalhando pouco, eles apertam um pouco mais, você precisa trabalhar um pouco mais. Então, a gente sabe que isso é tudo um sistema que foi criado, que foi construído, e que a possibilidade de destruir esse sistema envolve uma grande batalha, que podemos dizer que é a grande libertação da raça humana. Você não consegue perceber dessa forma esse jogo do aprisionamento que a gente vive aqui? Consigo. E essa grande batalha já foi vencida, na verdade. Como eu disse, estamos na reta final, são os últimos anos de uma certa resistência. E tudo isso vai se concretizar. Todos esses projetos de bem, toda essa intervenção, como eu disse antes, né, por parte deles, que já está em andamento, porque alguns chamam a Aliança da Terra. Quem faz parte da Aliança da Terra nada mais são do que os representantes de terceira dimensão que estão trabalhando em parceria com um dos que eu chamei de Enki, que é alguém que está realmente querendo ajudar a humanidade, que tem os contatos e tem essa interseção direta com a Confederação Superior, as 49 raças. Então, a aliança da humanidade com eles, atuando aqui, existem alguns representantes encarnados na Terra que estão fazendo esse meio de campo,
que inclui todos esses projetos e movimentos para que essa grande mudança, essa batalha seja de fato vencida derradeiramente, né? E isso está acontecendo. Mas eu percebo, sabe o que, Gleidson? Que muitas pessoas se acomodam, né? Com Sim, essas informações. Muita pessoa, como eu disse desde o início da live, eu estou repetindo aqui, vou falar de novo. Muitos estão só esperando as coisas acontecerem e não estão agindo, não estão movimentando. Quanto mais nós agirmos, mais rápido será o retorno. Só isso que eu tenho para dizer. isso é muito importante, porque eu vejo que as pessoas é muito mais fácil para as pessoas cruzarem os braços e esperar do que ter que ir em busca, do que ter que conquistar, do que ter que fazer alguma coisa para mudar o resultado, para mudar o que a gente está manifestando. É muito mais fácil esperar do que ter que ir à batalha, né? Ter que ir à luta. E eu vejo, inclusive, que dentro desses movimentos referente a Gesara, Nesara, muitas pessoas que acabaram se conectando de alguma forma à possibilidade desses recebimentos deixaram de viver. São pessoas que pararam de trabalhar, que pararam de buscar o seu sustento, que pararam de buscar desenvolver algum projeto, esperando. E são pessoas que estão esperando há anos, né? Esperando há muito tempo. Então, eu vejo que a gente, dentro de um processo do despertar, a gente tem que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar nos melhorar, nós temos que buscar manifestar as mudanças que a gente quer ver no mundo, a gente primeiramente manifestar essa mudança em nós, dentro do nosso próprio coração. Como é que eu quero um mundo cheio de alegria, cheio de união, de amorosidade, mas se eu não sou assim, para que eu quero um mundo assim? É muito fácil quando eu cobro do outro fazer algo, mas quando eu não faço a minha parte. Então, esse processo do despertar, esse processo evolutivo, esse processo expansivo que a gente está vivendo no planeta nesse momento, ele é justamente isso, é a gente entender que todas as mudanças somos nós que temos que manifestar, somos nós que temos que co-criar isso e colocar isso para rodar. Então, primeiramente, mudando dentro de cada um de nós o que a gente precisa que seja mudado. Porque o mundo, eu lembro a gente tem que buscar o ensinamento com os mais antigos, né? O meu padrasto sempre, eu era moleque e eu cresci ouvindo, o mundo é um espelho, tudo que você faz reflete em você. E é a pura verdade. Se você é uma pessoa amorosa, você vai colher amor. Se você é uma pessoa irritada, nervosa, você vai encontrar muitos motivos para continuar irritada e nervosa. Então, a gente precisa entender que a nossa parte nós temos que fazer. A gente tem que buscar essa conexão de amorosidade, de paz, de alegria e de leveza. E é muito bom a gente poder estar aqui tendo a oportunidade de buscarmos esse despertar juntos, de buscarmos essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. E vamos esperar todo mundo juntos os momentos em que as naves vão descer e a gente vai poder aprender de uma forma mais acelerada. Vai chegar esse momento, não vai, meu irmão querido? Vai, vai. Com certeza estaremos preparados, né? Cada vez mais para essa grande revelação, esse encontro, no qual tudo isso que estamos esperando vai acontecer, já está acontecendo. Quem tem olhos que veja, né? Nós estamos correndo atrás, em Dáquila, não estamos esperando acontecer, não. Nós estamos indo para a realização mesmo, enfrentando, são batalhas difíceis, muita perseguição, mas nós estamos indo adiante. No final das contas, os vencedores serão aqueles que passaram por tudo, né? Então nós temos que aproveitar esse momento. É o momento, gente. É o momento. É interessante. Eu lembro que há um tempo atrás, eu perguntei para o meu mentor assim. Eu falei para ele como é que eu faria para identificar quem são os seres da luz e quem são os seres da não luz. Ele me disse assim, simples. É só você observar quem que a televisão exalta. Quem a televisão exalta são os que fazem parte do time deles. E quem eles sentam a marreta, em quem eles maltratam, é quem é do time contrário, é quem joga contra eles.
E por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante. O Rafa falando da questão das perseguições, falando das questões das dificuldades. Meu irmão, o que a gente vive de perseguição aqui. O Rafa foi entrar no canal Ascensão Planetária, foi tentar se inscrever lá, apareceu uma mensagem estranha lá, que não era possível ele se inscrever. Na mesma hora ele me mandou a mensagem. Eu vi agora há pouco uma irmã aí informando que ela conseguiu se inscrever no canal. Então, gratidão a todos que estão se esforçando para tentar, porque é uma grande batalha mesmo. A gente luta, a gente tenta, a gente enfrenta as dificuldades, a gente não desiste, a gente vai dentro desse movimento, e é muito bonito a gente poder estar conectado. Eu tenho mais uma pergunta para dizer que eu estou satisfeito com todas as informações que chegaram. Você falou sobre Enki. Eu lembro que eu tive, digamos assim, uma grande decepção dentro dos meus processos do despertar. Porque quando eu estava no meu processo do despertar, eu rodei por tudo quanto é religião, tentando preencher aquele vazio do meu coração. Então, eu nasci em berço católico, depois me tornei evangélico, depois me tornei espírita. Quando eu me tornei espírita, foi que eu comecei a abrir a minha consciência dessa limitação da religião. Foi quando eu comecei a olhar um pouquinho mais acima. Mas eu confesso para você que quando eu fui entender que nas escrituras sagradas, o mesmo Deus que era amor, ao mesmo tempo era um Deus fogo consumidor, eu não aceitava essa frase. Eu estudando as escrituras, eu dizia, não pode, está errado. Deus não pode ser fogo consumidor. Deus é amor, Deus não é fogo consumidor. E por que que há essa variação, Rafa? Explica para gente o que representa o Deus que em um momento é amor e que no outro momento ele é fogo consumidor. Uma questão de semântica, de interpretação de textos que foram reescritos antigamente, traduções de traduções de traduções de textos muito mais antigos, e hoje nós sabemos que muitos textos da Torá, que fazem parte do Velho Testamento da Bíblia, foram escritos antigamente em épocas que nem havia ainda Bíblia, né? Não tinha esses textos compilados. E os povos da Suméria deixaram registrados isso em tábuas de argila. Ficaram muito conhecidas as escritas cuneiformes, as tabletes, que foram traduzidas, inclusive a história dos Anunnaki, que foi muito bem conhecida depois que alguns tradutores, como Zecharia Sitchin e outros, deixaram alguns livros escritos aí para a humanidade com os textos integrais ali do que estava sendo dito. E, para nossa surpresa, fomos encontrar nesses textos mais antigos que o Gênesis e outros, as mesmas histórias muito mais completas, apresentando aquela figura de Deus do Velho Testamento, na verdade, como os Anunnaki. Enki, Enlil, Anu e outros, Marduk. E, para nossa surpresa, identificamos que aquilo que nós entendíamos como Deus bipolar, né, como você disse, na verdade eram dois irmãos, dois seres, Anunnaki, que brigavam entre eles para ver quem teria maior hegemonia sobre a humanidade na Terra. Isso é um choque mesmo. Isso muda tudo. Mas isso nega a existência de um Deus criador, uma energia suprema? Não. Na verdade, nós vamos encontrar de fato referências a isso nas palavras de Jesus, quando ele vem para anunciar o evangelho, a boa nova, né? Trazendo conhecimento, sem negar as leis de Moisés, mas ele traz uma reformulação, né? Vamos dizer, uma reforma do que havia sido passado, e isso deixa os judeus na época de forma muito revoltada, assim como os romanos. Mas ele veio para mostrar isso, mas infelizmente também isso foi escondido de nós depois, né? Mas com certeza não é Deus ali. Ali são apenas dois seres, né, brigando por território e poder na Terra. Mas hoje um deles, que é o Enki, pelas informações que nós recebemos, ele já está bem alinhado, porque ele percebeu que não adianta mais ficar nessa busca. Ele despertou, de certa forma, ele está mais espiritualizado do que todos os outros. Os outros nem querem saber disso. Então, ele está indo mais para o lado do bem. Por isso que a gente vê certos movimentos geopolíticos
trazendo uma vertente mais aparentemente pró-humanidade, né? E outra contra a humanidade. Isso é nítido. Você Sim, percebe claramente essa dualidade, essa polarização. Mas eu digo, ainda assim, fazem parte desses grupos que querem ter o poder. Mesmo o Deus bonzinho, ele quer o poder. Ele quer ser um Deus bom, protetor, que cuida, que manda em tudo. É o paizão, né? Que não quer deixar os filhos. Agora, tem o outro e outros ainda que são mais perversos ainda, né? Nem vamos falar deles, mas é isso aí.